Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui na DC Design Communication, e é muito bom ter você comigo para mais uma manipulação de vídeo. E hoje nós vamos manipular aqui uma imagem de um clássico de jogos. Eu amo esse jogo, adorei esse jogo demais. Little Nightmares é um dos jogos de terror, de assombração, de terror infantil, muito top. Quem jogou sabe como esse jogo é top. E hoje nós vamos fazer essa manipulação aqui. Vamos criar uma arte como capa de jogo ou capa de filme para esse jogo sensacional. Vamos embora começar? Bom, aqui eu já vou começar recortando meu menino. Uma das formas talvez mais práticas que tem para recortar uma imagem com fundo branco no Photoshop. E aqui a gente começa a preparar o nosso cenário. Bom, o nosso cenário está pronto. E para você que não sabe, essa ideia que nós tivemos de colocar esse quadrado preto aqui no meio é para sabermos aonde vai ser a área de foco, né? A área principal que a imagem vai ser mostrada. O restante vai ser detalhe, claro que vai aparecer, mas vai ser um detalhe assim, bem sutil, bem distante, né, na imagem que nós estamos criando. Colocando a minha mesa, vamos colocar a gaiola. E eu aprendi uma coisa assistindo um vídeo de um amigo que ele colocou como fazer a distorção de perspectiva. E aqui eu tentei fazer alguns ajustes na distorção de perspectiva e não estava encaixando, não estava ficando legal. E o que eu achei ideal? Ao invés de tentar mudar a mesa, que é um dos objetos que mais tem evidência nessa imagem, eu vou distorcer o cenário, porque é mais fácil, porque ele fica menos evidente. E apesar de fazermos essa distorção e talvez até se encaixar no objeto que está em evidência, é melhor fazer a distorção que ele está em menos evidência, porque ele fica menos distorcido, fica menos quebrado, menos feio, menos serrilhado. Quanto menos você distorcer o objeto principal, melhor. Distorce o cenário, que é mais fácil. Está colocando um carro numa estrada, ao invés de distorcer o carro, distorce a estrada. É mais prático do que distorcer o carro. A estrada vai ficar em menos evidência. Vai ter mais coisas cobrindo ela, mais coisas tirando a evidência daquilo que pode ser distorcido. Deixa o objeto principal na forma original, no tamanho original, tenta manter sempre a perspectiva original para não distorcer tanto. Se tiver necessidade, distorce, se não tiver, se tiver como, procure uma imagem na perspectiva correta que você precisa. Como eu não encontrei, a maioria das mesas estavam na mesma perspectiva, então eu resolvi distorcer o ambiente e o cenário atrás. Vamos lá.
aqui eu resolvi criar a minha prateleira. E aí eu criei a minha prateleira. E aí quando eu fui pesquisar na internet, encontrei um monte de prateleira pronta. Não precisava ter criado isso, porque já existia um monte de prateleiras desse mesmo estilo que eu estava criando, aqui prontas já e na perspectiva que eu precisava. Uma embaixo, uma no centro e outra em cima. Uma com a perspectiva da parte dela, de cima dela, a outra com a parte central, sem mostrar muito nem a parte de cima e nem a parte de baixo, e a outra mostrando apenas a parte de baixo, porque essa é a ideia da perspectiva na questão de altura, do horizonte, da onde a imagem está sendo mostrada. Então, eu fui encontrar só depois, mas está aí. Nós fizemos a nossa própria prateleira aí. Vamos colocar alguns lixos ali debaixo da mesa, porque essa imagem desse jogo é um jogo bem sujo, bem tóxico, cenários sujos, podres, né? É um gigante meio sujo, um ambiente bem ruim, né? Bem desagradável para estar presente. Então a gente precisa jogar um pouco de lixo, um pouco de sujeira. Eu baixei algumas texturas de mofos de parede, sujeiras, trincados e outras coisas mais que a gente vai colocar ali agora.
E aqui está, pessoal, as texturas que eu falei para vocês, as texturas das sujeiras, dos mofos, sangue, rachados. E também peguei texturas de sujeira para madeira suja, madeira mofada, né? Para dar essa ideia de ambiente bem poluído, bem tóxico. E aqui é a hora de começar a criar as nossas sombras que criam volume, que criam contato, que cria a ideia de um cenário real. Vamos! Só que você já sabe construir. Se você não sabe construir, eu vou depois passar algumas ideias, vou passar nos próximos vídeos aí, algumas ideias, vou talvez fazer um tutorial de como eu crio algumas manipulações, como eu tiro algumas ideias, algumas ideias, algumas manipulações, eu faço um desenho, eu faço um esboço primeiro, ou então eu tento encaixar algumas imagens inicialmente, e depois eu inicio o vídeo, né, para ter uma noção do que a gente trouxe de informação, do que a gente trouxe de imagem, porque a gente faz um apanhado de algumas imagens e olhando algumas imagens já tenta pegar na perspectiva certa, na perspectiva aproximada, para depois chegar ali e não ter tanto trabalho assim para fazer a criação, né? Não ter tanto trabalho assim para fazer a montagem. Algumas montagens demoram um pouco mais, outras um pouco menos. Quando a ideia já está aprimorada, você chega, executa, vai embora. Quando você vai testando possibilidades, demora um pouquinho mais, mas você também tem um resultado muito bom no final. E aqui, vamos colocar sombras e depois a gente vai fazer um ajuste que eu amo fazer no Photoshop. É um dos ajustes que eu aprendi a fazer recentemente, mas eu amo fazer esses ajustes aqui, sou apaixonado por esses ajustes aqui e eu vou te mostrar daqui a pouco.
shadows, 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 shadows. Sombras, sombras, sombras e sombras. Cara, ficou mais sombras aqui, ficou muito top, ficou muito legal. Eu amo isso aqui, gente, eu amo isso. E aqui vem aqui alguns ajustes que eu falei para vocês. Esse ajuste é para a gente poder colocar todos eles na mesma intensidade, tanto de brilho quanto de contraste, depois de saturação e também do ambiente, da ambiência em si. Que tipo de cenário você está buscando? Um cenário mais frio, mais quente, mais opaco, mais neutro? Que tipo de ambiente é esse, né? Então esse ambiente é um ambiente um pouco mais opaco, porque as cores dos jogos, desse jogo, é um pouco desaturada, é um pouco envelhecida, ela não tem tanta cor viva, apesar de ter alguns cenários ali, alguns momentos que tem algumas cores ali que são bem intensas, mas ele não é tão vivo, ele não é um ambiente claro, ele é um ambiente escuro, na maioria das vezes é sempre um ambiente escuro. Nesse jogo do Little Nightmares, quem jogou sabe como é que ele é, porque ele é um jogo de terror, é um jogo de suspense. Então ele tem que ter esse cenário escuro, onde o personagem busca iluminações, busca coisas para iluminar, lanternas, fósforos, tochas e outras coisas mais, para trazer uma luminância, uma luz, né, no ambiente que ele está, no cenário que ele está. Então essa é a ideia. E aqui a gente vai fazer esse ajuste de intensidade de iluminações, de intensidade de contrastes, para poder deixar tudo bem equalizado, tudo no mesmo nível, tudo bem próximo. E é isso que eu amo fazer demais, gosto muito. Aqui já são ajustes de matiz e saturação para que todos estejam na mesma intensidade de cor, né? Todos estejam na mesma intensidade das cores, não um esteja mais forte do que o outro, um esteja mais apagado do que o outro, mas todos estejam na mesma intensidade ou a intensidade aproximada. Tá? Depois que você usa esses ajustes, eu uso o ajuste aqui de cor seletiva e eu já criei aqui o meu próprio modo de cor seletiva, o meu próprio ajuste de cor seletiva, onde eu boto todas as cores no modo negativo e eu boto ali os cinzas, os brancos e os pretos no modo positivo, para ter essa visão, né, de onde está muito saturado e onde está menos saturado. O que está mais apagado é saturado, o que está mais apagado, né, o que está menos saturado é onde está mais escuro, e o que está mais saturado é onde tem mais brilho, o que está mais claro é onde está mais saturado, é onde a gente tira um pouco dessa saturação para deixar todos eles bem próximos e na mesma intensidade, não ficar nada fora aqui. E o último ajuste que eu uso é o ajuste de curvas, que serve para colocar todos eles numa coloração aproximada. Se é um ambiente mais quente, se é um ambiente mais frio, se é um ambiente neutro, se é um ambiente um pouco mais opaco, aquela imagem um pouco desaturada. Para trazer essa ideia para você ter o que colocar ali. Exemplo, se eu tivesse um dia ensolarado, todos os ambientes, todos os objetos daquele ambiente, as plantas
tudo que eu fosse colocar naquele ambiente deveria ter a mesma intensidade ou a mesma ideia de calor, ou frio, ou essa temperatura, né? Traz essa ideia meio que de temperatura. Então todos eles precisam estar na mesma intensidade. Eu uso as curvas para ajustar. Nesse ajuste de curvas eu uso o cinza 50%, coloco ele na luminosidade e aumento um pouco da vibratividade também, a saturação dentro do ajuste de vibratividade, para que eu tenha essa intensidade um pouco maior e eu consiga enxergar aonde eu preciso ajustar. E eu vou fazer depois um tutorial como a gente faz esse ajuste. Geralmente eu faço esse ajuste e dá para fazer de forma manual, você olhando ali, dá para ajustar também, usando equilíbrio de cores também dá, mas eu gosto muito de usar as curvas, porque as curvas são uma das formas que a gente utiliza que fica muito mais real, né? Ele fica menos fantasioso, usa uma forma muito mais real. Depois disso tudo, a única coisa que falta fazer é colocar os highlights. Isso é para finalizar. Os highlights são as partes mais importantes. Agora, como todo ambiente estava escuro, agora todo ambiente recebe luz em alguns pontos específicos e é isso que vai deixar a nossa imagem sensacional. Essas sombras criadas já deixaram a imagem sensacional, já deixaram algo muito top e agora vai ficar ainda melhor com os highlights que nós vamos colocar, e aí você vai ter uma noção de como vai ficar no final. E eu optei aqui por usar aqui umas cores menos fantasiosas. Como eu disse para vocês, eu estava buscando algo um pouco mais realista. Então eu não trouxe uma cor tão forte de um amarelo, de um vermelho ou de um laranja, né? Apesar de poder usar. Mas como o próprio jogo já tem essa demanda de cores menos saturadas, de algo menos fantasioso, né, eu preferi fazer essa utilização, essa cor um pouco mais apagadinha, né, evidente, mas um pouquinho apagadinha, um pouco mais real, né, para o que a gente está criando ali agora.
parte terminada. E é isso aí, gente. Muito obrigado por você permanecer comigo aqui até o final dessa manipulação. Little Nightmares é um dos jogos tops aí que a gente ama demais. E foi muito bom fazer essa manipulação junto com você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, alguma ideia tenha surgido na sua mente através desse vídeo. E até o próximo vídeo. Eu espero você na próxima manipulação. Eu estou fazendo algumas configurações aqui no meu OBS, que eu estava aprendendo a fazer algumas configurações. E talvez nos próximos vídeos já você vai conseguir assistir a algumas coisas que eu coloco ali, que eu estou fazendo, que não aparecem nessa manipulação de vídeo, pois eu não sabia como fazer a configuração de forma correta, né? Então, na verdade, tinha uma outra forma de fazer a configuração e a gente estava ainda desenvolvendo essa ideia, aprendendo essa ideia. Nos próximos vídeos você vai ver algumas coisas que eu utilizo, como pontos de fuga, como distorção marionete, como dissolver, como muitas outras ferramentas que às vezes não aparecem para você, mas eu estou utilizando aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal e muito obrigado por estar comigo aqui nessa manipulação.